então dar início à conversa de hoje. Tá, então, bom, iniciou a gravação, pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos trabalhar com dois assuntos que vão ser complementares ao que a gente tem trabalhado. Eu vou falar sobre equilíbrio químico, vou falar sobre cinética química, e a gente vai usar para trabalhar durante essa semana. Então, para o pessoal que está chegando agora, coloca o ok lá no chat, em termos de para a gente poder guardar essas informações e entender que esse processo está sendo gravado. E a gente vai, então, dar início. Eu vou compartilhar a minha tela, tá bem? Ok, todo mundo está conseguindo. Aí qualquer coisa, da mesma forma que a gente fez nos outros encontros, se alguém tiver algum ponto que queira apresentar a informação, pode abrir o microfone, faz a intervenção, tá bem? E aí a gente vai conversando, mas a princípio a intenção é trabalhar essa parte de equilíbrio químico e a parte cinética química, dando sequência ao conteúdo da disciplina. Então, com isso, eu queria conversar um pouco com vocês relacionado com a questão do equilíbrio químico, pensando o seguinte: numa reação química, ela nem sempre ela vai desenvolver o seu processo reacional produzindo exclusivamente os produtos, tá? O que vai acontecer é que essa transformação pode não acontecer de forma total. Quando a gente conversou um pouco sobre reações em meio aquoso, a dissolução, por exemplo, de alguns sais, aí a gente pode pensar nos eletrólitos fortes, nos eletrólitos fracos. Um eletrólito forte, ele se dissocia completamente. Então, aquele sal, ele se transforma completamente naqueles íons que formam esse sal quando em água. Mas os eletrólitos fracos, eles têm a característica de ter uma transformação de reagente em produto, mas isso acontece de forma parcial. Então, o que acontece no sistema é a manutenção tanto da espécie associada, tá, quanto das espécies na forma de íon. Estou dando um exemplo para a gente poder organizar isso num sistema de dissolução de um sal, tá? Mas a gente pode associar isso a vários outros tipos de reação. E o que acontece é que nesse sistema, o reagente ele se transforma parcialmente em produto, mas esse reagente ele continua existindo dentro do sistema que a gente está estudando. Então, esse modo de enxergar essas relações, a gente conhece, estuda como equilíbrio químico, que vai ser, na verdade, um equilíbrio dinâmico, um balanço entre as substâncias que estão na forma de reagente e aquelas que se transformam em produto. Então, essas relações entre presença de reagente e produto, ela vai se dar numa reação, que a gente diz uma reação em equilíbrio, e esse equilíbrio dinâmico, ele vai ser bastante importante da gente entender, porque ações externas podem fazer com que ele se altere, no sentido de que as quantidades de cada uma das espécies presentes possa tomar outros valores dada uma interferência externa. Então, esse equilíbrio, ele tem a característica de ter uma reação química apresentada na forma de dupla seta. Essa reação aqui embaixo, ela apresenta uma dupla seta, mas a forma mais adequada da gente tratar isso, a seta que é um pouquinho diferente, eu vou comentar isso com vocês também, mas eu estava com pouco recurso para fazer algumas coisas e eu não peguei essa seta. Eu preciso colocar isso em um pouco mais de clareza para vocês. Mas, de uma forma geral, essas reações químicas em equilíbrio, essas concentrações de cada uma das espécies que estão presentes, elas vão ser importantes para que a gente entenda que o processo em equilíbrio ele vai ser um processo reacional que dá início e que, ao longo do tempo, vai chegar um momento, tá, que esse processo ele se estabiliza. E, dessa forma, a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes naquele meio
passa a não ficar alterado ao longo do tempo. Então, o que a gente tem, por exemplo, aqui é uma dissociação do cromato de chumbo. Tá? Então, essa relação do cromato de chumbo é uma forma da gente entender esse equilíbrio, percebendo que parte do sistema permanece na forma do cromato de chumbo sólido e parte do sistema se reconfigura como o chumbo 2+ e o íon cromato. Então, o que acontece é que, numa condição de equilíbrio, ele é como se fosse um estado estacionário, tá? Onde as concentrações de produto ou reagente não se alteram no tempo. Quando a gente fala de concentração no tempo, a gente fala a respeito da cinética dessas reações. Eu vou me dedicar à segunda parte dessa conversa de hoje, à cinética de reações. Tá bom? Para a gente poder entender melhor um pouco essas relações que a gente está falando. Então, o que acontece nessa condição de equilíbrio é que esse estado estacionário entre a quantidade, tá, as concentrações de produto e reagente, elas podem ser representadas em termos de uma constante. Então, essa constante de equilíbrio, ela é uma característica dessas reações em equilíbrio, ela representa o sistema que a gente está estudando, tá? E com isso a gente tem relações importantes entre a quantidade que eu tenho dos produtos, a quantidade que eu tenho dos reagentes, e essa constante de equilíbrio, ela também vai depender, ela vai ser construída a partir do seu sistema, ou da reação química que vai mostrar, que vai explicar como que esse processo está acontecendo. Tá? Então, ela é uma constante que a gente vai entender como adimensional, ela não vai ter dimensão associada a ela vai ser uma característica que ela depende do sistema, então, para cada sistema, para cada reação química em equilíbrio, eu tenho uma constante diferente, e também que a mudança de temperatura, entendido como um fator externo, ela também vai influenciar no tamanho dessa constante de equilíbrio. Tá? E aí é por isso que a gente vai pensar em organizar essa constante de equilíbrio, dada as características do sistema. Essa constante de equilíbrio, ela vai depender da gente entender e interpretar esse sistema, e muitas vezes a gente vai tomar duas formas de conseguir fazer isso. Uma, sistemas em solução, sistemas líquidos ou materiais sólidos que vão estar dissolvidos e se transformam em íons. Então, com isso, a gente consegue perceber essa relação dada em termos de concentração molar, a concentração em mol por litro. Outra forma da gente representar essa constante de equilíbrio, ela vai ser muitas vezes relacionada ao sistema no seu estado gasoso. E aí, com isso, a gente tem condição de organizar essa constante de equilíbrio em termos das pressões parciais de cada uma dessas estruturas. Então, com isso, a gente vai pensar a forma de organizar essa constante de equilíbrio, dada concentração em mol por litro, ou em termos da pressão parcial de cada um dos elementos que está presente no sistema. E aí, com isso, a gente vai conseguir escrever essa constante de equilíbrio, lembrando que a gente tem aqui um processo reacional, tá? Típico, como se fosse, por exemplo, um reagente A mais B, eles ambos são reagentes, formando como produto C e D. Essa constante de equilíbrio em termos da concentração, ela não prevê outros efeitos que a gente vai chamar efeitos da força iônica dessas reações químicas. E eu vou explicar um pouquinho mais na frente, porque a gente vai aplicar esse sistema a soluções que a gente vai chamar de soluções diluídas. Então, aqui, à esquerda, a gente tem a constante em termos de concentração, e nesse caso, C e D são produtos. Aqui em cima, eu tenho a quantidade representada, por exemplo, entre colchetes, é a concentração molar de C, do produto C, elevado ao coeficiente estequiométrico desse produto C. Enquanto aqui é o produto D, aqui tanto A
quanto B. Então, quando a gente olha para um sistema e escreve essa constante de equilíbrio, o que a gente está tendo é, no numerador, os produtos, tá? Elevado aos coeficientes estequiométricos, enquanto eu tenho no denominador os reagentes, que apresentam a mesma característica de dada concentração elevado ao coeficiente estequiométrico. Isso quando eu meço em termos de concentração molar. E é a partir dessa concentração molar na condição de equilíbrio, tá, que eu vou conseguir identificar essa constante. Mesmo que eu tenha alteração nas concentrações, a constante de equilíbrio ela não se altera, uma vez que a gente tenha estabelecido, por exemplo, temperatura, pressão e a reação na qual aquele sistema está sendo estudado. Num outro sistema, numa outra característica, a gente pode mensurar essas relações dadas as pressões parciais de cada um dos elementos. E aí a gente vai ter a constante de equilíbrio descrita em termos da pressão. Isso vai acontecer para sistemas gasosos, tá? Ou para as componentes presentes dentro do sistema que a gente está estudando, que são efetivamente gasosos. Então, a gente tem a pressão dividido pela pressão parcial dos reagentes. A constante em termos de pressão, ela difere da constante em termos de concentração. E se eu for organizar uma relação entre as duas, eu consigo ver que essa questão da temperatura ela vai ser importante, porque ela vai depender da temperatura na qual aquele sistema está sendo estudado. Esse R é a constante dos gases, a constante universal dos gases, e aqui é um valor numérico que toma uma quantidade dependendo das unidades que a gente for usar, e aqui em cima eu tenho a variação em número de mols, que é dada pelo total de mol de produto gasoso dividido pelo total de mol de reagente gasoso. Tá? Então a constante de equilíbrio ela assume um valor. É um valor fixo, dada uma temperatura. Então com isso a gente consegue entender que esse sistema ele tem o que a gente chama de concentração analítica, tá? Ele pode ter uma relação pensada de acordo com o que o sistema representa. E aí, essa diferença da concentração analítica e do que a gente chama de concentração efetiva, ela vai depender muitas vezes de como esse sistema está apresentado. Tá? Então, a abordagem disso aqui, talvez essa imagem aqui represente para nós uma característica mais interessante para entender melhor esse sistema. Quando eu olho para um sistema sólido dentro do meio aquoso, aqui por exemplo nesse becker, eu consigo observar que no sistema sólido, tá? Aqui eu estou colocando NaCl em água, que é um eletrólito forte, ele se dissocia completamente, mas o que a gente percebe é que tanto o sódio quanto o cloro presente no sólido, ele só começa a interagir se ele está na superfície, se ele está na interface. Tá? E quando a gente começa a observar que essa reação acontecendo da interface para dentro do sistema, tá? Dentro do sólido, acontece então de forma preferencial ou de forma mais rápida, um efeito de que a superfície consegue ter uma interação maior com o meio. Isso vai ser especialmente importante para a gente entender, vou colocar algumas características de tamanho. Se eu tenho, por exemplo, sal grosso e o sal de cozinha, ambos são NaCl. Mas quando eu coloco isso dentro de um sistema, água, eu vou misturar esse sistema. Qual dos dois vai conseguir solubilizar mais rapidamente? Aquele que tem uma maior superfície de contato. Porque essas interações sempre acontecem da superfície para o meio. E aí, o que começa a acontecer quando a gente tem sistemas que são muito concentrados? Eu começo a ter interações entre os próprios íons, tá? De tal forma que íons, eles permanecem, por exemplo, de forma interna. Então, se eu for olhar para a parte dessa figura que está aqui, Na+ está representado em branco, o Cl- representado em azul. Esse Na+ que está na borda, que está na superfície, ele consegue interagir com a água. E ele vai conseguir ser solvatado, tá, pela água. Assim como o Cl-. Porém, esse íon que está mais internamente
na forma de sólido ainda, ele não tem interação. Então, o que pode acontecer é, sistemas muito concentrados começam a manter interações entre os íons que não permitem que esse íon ele esteja disponível para interação. A gente chama isso de atividade. Tá? E aí a gente pode pensar que essa força iônica depende da característica do que eu tenho no sistema, da real capacidade de formar íons. Se esses íons se aglomeram, tá, em clusters, em estruturas que são um pouco maiores, o que vai começar a acontecer é, eu posso tentar adicionar mais desse íon, mas ele não é ativo. Ele está na forma de um aglomerado e ele não interage no sistema. Quando a gente observa isso? Em sistemas muito concentrados. Quando eu tenho sistemas mais diluídos, tá, o que a gente observa é que a característica desses íons é de que a formação deles seja completa. E aí, com isso, a constante de equilíbrio, ela depende dessa característica de disponibilidade. A gente chama isso de atividade. Tá? Então, eu tenho a força iônica é uma característica importante, a atividade do íon, a disponibilidade desse íon, dependendo do sistema, ele também vai ser igualmente importante. E aí, o que acontece é que, quando a gente tem valores baixos de força iônica, sistemas que estão diluídos, tá? Esses coeficientes de atividade, quando a gente vai pensar o seguinte, a concentração do íon presente em solução, ela vai ser multiplicada por um fator. E esse fator, ele se aproxima da unidade, ou seja, a atividade é equivalente à concentração molar dos íons em solução quando o sistema é um sistema diluído. Quando o sistema começa a ficar muito concentrado, a atividade ela tende a ser diferente da concentração, porque eu posso ter a formação de aglomerados. E com isso eu tenho a superfície desse aglomerado interagindo no sistema, e não a parte interna dele atuando nesse processo reacional. Então, quando a gente usa uma avaliação dessa para poder avaliar equilíbrio, a gente está trabalhando a constante de equilíbrio e muitas vezes essa relação vai se dar de forma mais coerente, de forma mais assertiva, em sistemas que são mais diluídos. À medida que eu aumento a concentração do sistema, vai chegar um limite onde essa relação pode sofrer uma certa alteração. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas é importante que vocês saibam que a gente vai considerar para esses sistemas que a gente está estudando que a atividade é exatamente igual à concentração molar. Tá? E eu vou trabalhar nesse sentido para a gente poder interpretar esses sistemas de forma que sejam sistemas diluídos, tá? E que eles apresentam essa característica. Uma forma da gente poder reconhecer essa questão de uma reação em equilíbrio é interpretar que para qualquer situação que a gente for estudar de um sistema, independente da concentração, o que a gente tem, na verdade, é a razão entre os produtos, relacionando seus coeficientes estequiométricos, tá? E dos reagentes, também relacionando os coeficientes estequiométricos, ela pode se dar de qualquer quantidade. E nesse sentido, não significa que o sistema esteja em equilíbrio. Quando a gente olha para um sistema em qualquer situação, tá? Eu vou chamar essa relação, essa razão entre os produtos e os reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico como quociente racional. Por que isso é importante? Porque é uma fotografia de qualquer sistema que a gente queira estudar. Existe uma relação, que é a constante de equilíbrio, que pode ser igual ao quociente racional. Mas a questão é, se eles forem diferentes, o processo ele não está numa condição de equilíbrio. Ele não tem as concentrações dos seus reagentes e produtos definida. Ele está em processo. Ele está sendo conduzido ainda para um estado onde as concentrações vão ser mantidas constantes ao longo do tempo. Tá? Então, com isso, o que a gente diz é que o quociente reacional ele vai medir para a gente o sistema, a característica do sistema. A gente vai comparar esse quociente reacional com a constante de equilíbrio para tentar entender, inclusive, como que esse sistema se
ele vai se organizar até que ele atinja o equilíbrio. Tá? Então, assim, o quociente reacional é qualquer informação que eu tenho do sistema, a qualquer tempo, tá bem? Que vai poder nos dar informação se, comparado à constante de equilíbrio, o sistema vai manter as suas concentrações. Isso só acontece quando eu tenho a igualdade entre o quociente reacional e a constante de equilíbrio. Qualquer situação diferente entre esses dois demonstra que o sistema ele ainda está em processo, ele não terminou, tá? a sua organização dentro de um sistema. Então, essas relações, e aqui eu volto a falar da relação reagente-produto, eu estou trabalhando sempre em cima dessa relação de A mais B formando C e D, onde as letras minúsculas são considerados os coeficientes estequiométricos. Então, quando a gente compara essa relação entre o quociente reacional e a constante de equilíbrio, a gente começa a perceber que essas diferenças demonstram que eu tenho um processo. Tá? Então, na prática, quando o quociente reacional é menor do que a constante de equilíbrio, tá? O que vai acontecer com esse quociente reacional? Ele vai aumentar de tamanho para se igualar à constante de equilíbrio. Toda reação, todo processo em equilíbrio, ele vai tender sempre, de uma forma espontânea, tá? Atingir a constante de equilíbrio. Então, o que acontece? Se o quociente reacional ele é menor do que a constante de equilíbrio, esse quociente reacional ele tem que crescer. E ele é a razão dos produtos sobre reagente. Essa razão só cresce se eu aumentar a quantidade de produto e diminuir a quantidade de reagente. Então, com isso, eu consigo perceber que esse processo reacional está aumentando a quantidade de produto dentro daquele sistema sob estudo. Vamos avaliar, então, a questão onde o quociente reacional ele é maior do que a constante de equilíbrio. Então, a razão produtos e reagentes, ela está grande demais. Na hora que eu percebo isso, eu consigo identificar que, para ela atingir um valor equivalente à constante de equilíbrio, ela vai ter que diminuir. Ela só diminui fazendo o quê? Aumentando, e aí estou pensando matematicamente, aumentando o denominador. Faz dessa forma com que eu tenha que os reagentes comecem a ter a sua quantidade aumentada. Nesse processo reacional, isso só ocorre à medida que os produtos vão se transformando em reagente. Então, a gente começa a observar o deslocamento desse arranjo entre produto e reagente. Identifico, por exemplo, que a coeficiente reacional está maior do que a constante, então, naturalmente, o que está acontecendo? Aquele ali é um processo onde ainda está acontecendo a formação. Os produtos estão se transformando em reagente. Tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades. Ou o quociente reacional é maior do que a constante, ou o quociente reacional é menor do que a constante. Todas essas duas informações, ou essas duas situações, indicam que o sistema continua em processo. Quando eu atinjo a condição de igualdade entre o quociente reacional e a constante de equilíbrio, aquela reação ela já não mais altera a quantidade nem de produto, nem de reagente. Ela mantém uma característica de quantidade desses reagentes e desses produtos ser constante ao longo do tempo. Tá? Então, assim, na natureza, várias das ações que a gente observa são reações em equilíbrio. Tá? Várias dessas situações. Então, o que a gente tem? Uma organização desse sistema a partir do meio ao qual ele está exposto. À medida que muda a temperatura, essa reação ou esse sistema, naturalmente ele se rearranja para atingir uma nova configuração de equilíbrio. Então, com isso, a gente tem, por exemplo, características. A água é bastante importante. A gente tem oscilações da temperatura durante o dia e algumas características que vão ser importantes. A umidade relativa do ar é um ponto importante para a gente poder pensar a respeito disso. Ela depende da temperatura, depende da quantidade que eu tenho de água na forma de vapor, tá? Presente no ar que a gente respira. Existe um limite para isso, tá? E aí, com isso, a gente consegue observar algumas dessas relações.
Aqui, eu queria apresentar algumas diretrizes para a gente poder escrever essa constante de equilíbrio. A primeira é entender como descrever o processo reacional. E aí, essas concentrações ou atividade dos produtos são sempre colocados no numerador. Tá? Enquanto que a concentração ou atividade dos reagentes sempre colocadas no denominador. A gente vai expressar essas concentrações, quando a gente está falando de gás, tá? Em termos do que a gente chama de pressão parcial. E das espécies dissolvidas em termos de concentração molar. Mas aí existe uma relação importante. Se eu comecei a escrever a constante de equilíbrio em termos de concentração, tá? Eu vou fazer esse processo descrito por concentração para todos os elementos que estão no processo reacional. Se eu optei em fazer isso em termos de pressão, eu vou trabalhar relativo à pressão para todos os sistemas. Eu não vou misturar as concentrações com medida de pressão. Tá? Ou eu vou optar por um sistema, para poder estudar esse sistema, e eu vou ter uma constante de equilíbrio relacionado a um sistema em termos de concentração, e vou estudar ele dessa forma, ou eu vou ter uma constante de equilíbrio em termos de pressão, e eu vou estudar o sistema relacionado a sistemas gasosos, onde a pressão vai descrever para a gente a característica dele. Então, eu vou escrever ou de uma forma ou de outra, eu vou escolher isso. Tá? Essas pressões parciais ou as concentrações, dada essa escolha, elas vão ser elevadas ao coeficiente estequiométrico, tá? Daquele elemento que ele representa, baseado na reação química balanceada. Com relação a sólidos ou líquidos puros, ou mesmo a qualquer solvente presente no meio, solução aquosa, eu não vou considerar a água, ela vai ser considerada comunitária, tá? Dentro desse processo. Então, é como se eu tivesse a característica de que aquele sistema sólido, ou um líquido puro, ou mesmo solvente, ele não interfere no equilíbrio químico daquela reação que a gente está estudando. Quando a gente olha para a relação química em fase gasosa, a gente vai usar o que a gente chama de pressão parcial. Quando a gente aplica essa ideia do equilíbrio químico a um determinado sistema, muitas vezes a gente associa essa constante de equilíbrio àquele sistema. A dissociação da água, para a gente poder entender melhor medidas como, por exemplo, o pH, ele é apresentado como uma constante de equilíbrio relacionado à água. E ele é descrito como KW. O W por causa de water, em inglês, tá? A palavra água em inglês, por isso o W. E para não se confundir com outras características que vão ser importantes. Por exemplo, se eu tiver um equilíbrio químico associado à dissociação de ácidos, eu vou ter essa constante de dissociação de ácidos definido como Ka. E aí a gente começa a perceber o seguinte, essa constante de equilíbrio, ela tem a característica, tá, de organizar os tamanhos dessa dissociação. Então, um ácido fraco, ele vai ter associado uma constante de acidez, ou um Ka, que vai ser possível, então, comparar as características de diferentes ácidos. Eu tenho, por exemplo, ácidos fortes e ácidos fracos. Eu posso comparar isso em função da constante de equilíbrio. Ela não depende da concentração de produto pela concentração de reagente. Ácidos fortes, tá? Tem constantes de equilíbrio que vão apresentar a presença de mais produtos do que reagente. E aí eu começo a pensar um pouco nessas questões. Eu vou falar um pouco mais aprofundado a questão de constante de acidez, constante de basicidade, que também é uma outra forma da gente poder medir essa força, tanto do ácido na constante de acidez, quanto da base nas constantes de basicidade. E eu também consigo interpretar melhor a solubilidade de substâncias com base também na constante associada ao que a gente chama de produto de solubilidade, ou simplesmente constante de solubilidade. Tá, então, aqui estão alguns exemplos para a gente poder trabalhar. Eu vou trazer alguns desses exemplos para a gente poder conversar na forma de exercício. Mas aí a gente vai pensar, então, a organizar melhor essa característica.
Para cálculo dessa constante de equilíbrio, primeira coisa é escrever a reação química balanceada. Depois, a gente vai estabelecer uma tabela que vai mostrar que essas concentrações iniciais de cada substância dentro daquele processo reacional. Então, nessa etapa, a gente mostra como que o equilíbrio prepara o sistema da reação. Então, assim, quando a gente coloca o sistema no recipiente ou no meio reacional, depois eu vou entender como que o equilíbrio ele vai estar relacionado com aquele sistema. Então, quando a gente olha para esse sistema na forma de misturas, porque no primeiro momento eu tenho as misturas entre os reagentes, tá? Ou as espécies que fazem parte do processo reacional, e essa mistura ela vai então se reorganizar em termos da reação química, tá? E em termos dessa constante de equilíbrio. Então, a gente vai trabalhar as concentrações molares relacionadas sempre à concentração mol por litro, tá? E as pressões parciais sempre relacionadas a uma quantidade medida em atmosfera. Então, as concentrações são medidas em mol por litro e as pressões parciais medidas em atmosfera. Quando a gente tem sólidos e líquidos puros, a gente considera que as concentrações molares deles são todas iguais à unidade. Então, ela não interfere nesse processo reacional. A gente vai escrever as variações das concentrações que são necessárias para que a reação alcance equilíbrio. Depois, a gente vai escrever essas concentrações no equilíbrio, adicionando as alterações dessa etapa 2. O que acontece? A gente vai sempre perceber que pode haver uma variação na concentração de forma positiva ou negativa. E aí, com isso, a gente vai observar que o valor da concentração sempre é um valor positivo, mas eu posso ter aumento de produto, uma variação positiva, decréscimo de produto, uma variação negativa. Isso também pode acontecer com reagente. Aumento de reagente é um acréscimo de reagente, então uma variação positiva, e o consumo de reagente é uma variação negativa, tá? É um decréscimo, é uma diminuição. Então, valores absolutos de concentração sempre vão ser positivos, mas as variações elas podem acontecer tomando valores positivos ou negativos. E a gente vai usar o coeficiente da reação e a constante de equilíbrio para determinar o valor da concentração molar desconhecida, isso na condição de equilíbrio. Eu vou pegar um exemplo para a gente poder estudar isso melhor. Então, eu tenho uma mistura de uma reação, a reação de formação de amônia, é o nitrogênio gasoso mais o hidrogênio gasoso, formando o NH3. Então, se a gente conduzir uma reação dessa, por exemplo, tá, em água, eu começo a perceber que eu tenho uma característica de... Vamos pensar, eu coloco uma quantidade inicial. Nesse caso, eu estou colocando meio mol de N2, meio mol por litro de N2 e 0,8 mol por litro de H2. No recipiente, ele reage e alcança a condição de equilíbrio. E na condição de equilíbrio, a concentração da amônia é de 0,150 mol por litro. Então, com isso, qual que é a lógica que estava apresentada naquelas 4 etapas? Primeiro, a gente vai, então, entender a reação em equilíbrio balanceada. Ela está dada aqui em cima. As espécies N2, H2 e NH3 são as espécies envolvidas nessa relação de equilíbrio. Primeira etapa é a concentração inicial. Quanto que eu tinha de N2? 0,5 mol por litro. Quanto que eu tinha de H2? 0,8 mol por litro. E quanto que eu tinha de amônia? Nada. Porque no início do processo, eu não tenho a formação do produto, nesse caso. Tá? Eu tenho, na verdade, o seguinte, existe, então, N2 e H2 e a expectativa de formação da amônia. O processo, então, na segunda etapa, a gente vai pensar nas variações da concentração. O que significa isso? Reagente vai se transformar em produto. Então, vai haver a formação do produto, a quantidade aqui é positiva, porque ele vai ser formado de 0 para 0,150, que é a concentração da amônia em equilíbrio. E aí, a partir dessa quantidade de amônia, eu vou manter relações estequiométricas com o H2 e com o N2. Então, como é que vai acontecer isso? Aqui eu tenho 2 mol de amônia, representa 0,150 mol por litro, tá? De variação.
E aí eu teria o quê? A quantidade, se eu dividir essa reação toda por 2, eu vou ter meio de N2, 3 meios de H2 e 1 como fator que multiplica a amônia. Como aqui o fator é 1, aqui eu tenho o fator 3 meios e aqui eu tenho o fator meio. Como os reagentes precisam ser consumidos para poder formar amônia, o aumento da produção de amônia implica na variação da concentração dos reagentes. N2 vai ser uma quantidade de 0,150 multiplicado por esse fator que vai estar relacionado ao decréscimo do nitrogênio. Da mesma forma, 0,150 multiplicado por esse fator que vai representar o decréscimo, tá? O consumo de H2. Fazendo essa conta, a gente observa que o quanto eu tinha no início, o quanto foi necessário para poder conduzir esse processo reacional. Qual que é a diferença? A concentração no equilíbrio vai ser dada pela diferença daquilo que eu tinha no início, pela concentração ou pela variação da concentração daquilo que foi consumido ao longo do processo. Ao final do processo, na formação de 0,150 mol de amônia, eu vou ter os próprios 0,150 mol por litro de amônia, eu vou ter um excesso de H2 da ordem de 0,575 mol por litro e um excesso de N2 da ordem de 0,425. Então, para a gente obter a constante de equilíbrio, esses valores da concentração no equilíbrio, eles vão ser inseridos nesse coeficiente reacional. E aí, com isso, eu tenho produto. Então, a reação química N2 mais 3H2 formando 2NH3, ele vai ter o quociente reacional sendo descrito pela concentração em mol por litro da amônia, elevado a 2, que é o coeficiente estequiométrico da amônia, N2 elevado a 1, H2 elevado a 3. Todos em termos de concentração mol por litro. Aí eu vou trazer a concentração no equilíbrio, tá? Que é essa etapa 3, para dentro desses valores. E como eu tenho isso na condição de equilíbrio, eu vou denominar o quociente reacional em constante de equilíbrio, em termos de concentração, porque é a medida feita por concentração. Então, com isso, eu tenho 0,150 elevado ao quadrado, 0,425 e 0,575 elevado ao cubo. Isso dá um valor equivalente a 0,278. Essa é a constante de equilíbrio relacionado a esse processo na temperatura que a gente estiver avaliando. O que mostra para nós é que esses valores que são elevados da constante de equilíbrio, então eles são muito grandes, significa que o equilíbrio favorece fortemente a formação de produto. O que é a constante de equilíbrio grande? São valores maiores que 1000, valores maiores que 10 a terceira. Valores intermediários, e aí a gente tem, na verdade, a presença de quantidades relativamente próximas, isso vai indicar, tá? Significa o seguinte, numa condição de equilíbrio, a constante de equilíbrio é muito alta, da ordem de 1000 ou valores maiores do que isso. Eu tenho muito mais produto do que reagente no sistema. Valores entre 0,001, tá? E 1000, de 10 a menos 3 a 10 a terceira. O que é que eu vou ter? Valores intermediários relacionados à quantidade de produto, à quantidade de reagente, quando da reação em equilíbrio. Quando eu tenho valores muito pequenos dessa constante, menores do que 10 elevado a menos 3, significa então que o equilíbrio favorece fortemente os reagentes. O que isso significa? Um sal pouco solúvel, por exemplo, ele vai ter a quantidade de reagente do sal, do composto iônico, associado, tá, com a quantidade muito maior, enquanto os íons formados em solução são muito pequenos. Então, a gente vai ter características dessa natureza. A gente pode olhar para as constantes de equilíbrio e perceber essa relação. Então, por exemplo, um ácido fraco, ele vai ter uma constante de equilíbrio muito menor, tá, do que 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 10. Então, a gente vai ter valores muito pequenos. Então, a dissociação do ácido vai ser pequena. Se eu estou relacionando isso a um produto que pode ser um composto iônico, um sal,
coeficientes muito pequenos demonstram que aquele sal é muito pouco solúvel. Constantes de equilíbrio muito grande indicam que aquele sal seria altamente solúvel. Tá? Então, quando a gente tem esse estudo do equilíbrio, tá? Essas substâncias que fazem parte desse sistema que a gente está estudando, se todas elas estão na mesma fase ou no mesmo estado físico, a gente chama de equilíbrio homogêneo. Eu estou olhando um sistema em solução, o sistema é líquido, todas as espécies permanecem ali. Ok, então significa que eu tenho um estudo do equilíbrio que é uma característica homogênea. Todos fazem parte de um mesmo sistema, todos estão na mesma fase. Exemplo, se eu tenho uma reação química que acontece em solução aquosa, o íon em solução, ele está na fase líquida. Tá? Então, com isso, a gente tem uma característica importante de caracterizar isso como um equilíbrio homogêneo. Eu posso ter equilíbrios que não sejam homogêneos quando eu tenho, no mínimo, uma fase diferente presente. Então, eu tenho um sólido dentro de um líquido. Eu tenho a fase sólido presente e a fase líquido presente. Ali, eu tenho o que a gente chama de equilíbrio heterogêneo. Eu tenho, por exemplo, líquido e a formação de gás. Eu tenho essas duas fases presentes, fazem com que a gente tenha o entendimento de que aquele equilíbrio ele leva a diferentes fases que eu preciso estudar nele, mas de forma geral a gente precisa pensar que ele é um equilíbrio heterogêneo. Porque no equilíbrio homogêneo eu vou precisar trabalhar com uma constante de equilíbrio que seja adequada dentro da característica daquele sistema. Se é em solução, possivelmente eu vou trabalhar com as concentrações em mol por litro. Tá? Se for gás, eu vou trabalhar em pressão parcial. Quando eu tenho um equilíbrio heterogêneo, eu vou estudar exclusivamente as espécies que estão na fase que eu escolhi estudar. Então, por exemplo, eu vou estudar gás. Ok, então quais são as espécies gasosas? Quais são aquelas que influenciam no equilíbrio na parte gasosa? Quais são aquelas capazes de gerar pressão? Com isso, eu vou relacionar o estudo desse sistema com as constantes em termos de pressão. Quando eu tenho a característica, por exemplo, de solução, eu vou trabalhar as relações daquelas estruturas, daquelas substâncias que estão presentes em solução. Tá? Então, com isso, a gente vai conseguir separar e melhorar um pouco esse estudo. Existem algumas relações, alguns fatores que influem na questão do equilíbrio químico. Tá? Entre elas, a gente vai estudar isso de forma geral, isso é o princípio de Le Chatelier, que vão ser os fatores que conseguem deslocar, ou conseguem modificar essa condição de equilíbrio. Então, o que acontece? Uma reação em equilíbrio, reagente, produto. Eu tenho alguns fatores onde a adição de reagente vai levar à formação de mais. Então, a adição do reagente é favorecer a formação dos produtos. Se eu coloco ou adiciono produtos, o que vai acontecer? Esses produtos, uma vez adicionados, eles vão forçar aquela reação a produzir mais reagente. Ele vai inibir que os reagentes sejam reorganizados formando produtos. Estou adicionando produto, ele vai então fazer com que esse sistema se reorganize, os produtos se reorganizem para poder formar reagentes. Então, a gente consegue perceber esse efeito em relação às concentrações, ou mesmo a pressão parcial, mas vou dar o exemplo da concentração. Coloquei produto no meio, o que eu vou começar a perceber? Que a quantidade, a concentração dos reagentes vai aumentar. Se eu coloquei mais reagente no meio, eu vou observar que a concentração dos produtos vai aumentar. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que é importante para a gente poder avaliar essa influência no equilíbrio químico de alguns fatores externos, significa o seguinte: eu tenho ações que têm a presença de gás envolvido. Então, o que vai acontecer? A gente vai começar a perceber que se eu aumentar a pressão, eu começo a ter a influência da pressão nesse tipo de reação. Se eu tenho um sistema que não faz com que a gente tenha percepção, tem a formação de gás,
ou alguma substância na forma gasosa não faça parte dos seus reagentes, o que a gente vai observar é que o efeito da pressão ele não vai ser significativo. Se eu tenho, por exemplo, a dissolução de um sal em água, nem o sal, nem os líquidos de vapor eles não passam para a fase gás. Então, a gente vai perceber que o aumento da pressão pode não interferir tanto, tá? Ele não vai ser significativo na questão do equilíbrio. Agora, se essa pressão interfere ou de alguma forma ela modifica a temperatura, a gente vai observar essa influência do equilíbrio pela temperatura, que é um próximo ponto que eu vou conversar. Mas se eu tenho, por exemplo, nos reagentes a presença de 2 mol de gás e nos produtos a presença de 3 mol de gás, o que vai acontecer? Aumentar a pressão vai interferir principalmente naquela parte do sistema, seja reagente ou produto, nesse caso eu estou sugerindo como exemplo que seja o produto, ele tem uma maior quantidade de gás. Ele vai sofrer mais por pressão, porque no sistema, sendo onde a pressão vai estar aumentando, ele vai tender a se reorganizar na quantidade menor de gases. Então, nesse caso, 2 mol de gás no reagente, 3 mol de gás no produto, aumenta a pressão, ele vai tender a formar os gases. Nenhum mol de gás no reagente, 1 mol de gás no produto, aumentar a pressão do sistema, vai fazer com que os produtos eles formem um sistema como os reagentes que não sofrem a interferência de gás. De forma diferente, se eu tenho, por exemplo, nos reagentes uma quantidade que tem características que exercem pressão, alguns sistemas gasosos, quantidades, eu posso olhar isso pela expressão da reagente numa quantidade que não tem o gás no produto. Se eu aumentar a pressão, a tendência é que eu consigo, então, melhorar a formação de produtos consumindo os reagentes gasosos. Então, o aumento da pressão ele vai ter essa influência. Podemos pensar na influência contrária, não do aumento, mas na diminuição da pressão. Se eu tenho gases no reagente e não tenho no produto, se eu diminuir a pressão do sistema, os produtos vão se reorganizar para formar mais gás para que esse gás ocupe o sistema que a gente está trabalhando. Então, com isso, o aumento da pressão ela vai interferir naquele sistema onde eu tenho uma maior quantidade de gás, fazendo com que essa quantidade de gás maior sofra diminuição. Tá? Então, a gente tem esses efeitos para poder estudar. O outro efeito é o efeito da temperatura. Gente, alguns exemplos depois, na forma de exercício, eu vou passar isso para vocês para a gente poder conversar especificamente de cada um deles. Mas a temperatura, ela interfere nessas reações de equilíbrio porque elas alteram a condição de equilíbrio. Tá? Então, para qualquer situação de equilíbrio, o aumento ou a diminuição da temperatura vai ser um fator importante. E aí, a gente pode pensar que essa temperatura ela vai relacionar de forma diferente dependendo das características de uma reação química. Vamos supor que eu tenho uma reação química que é exotérmica, ela libera calor. Tá? Se ela libera calor, o que vai acontecer com o aumento da temperatura? Aí a gente vai começar a tentar entender que a reação química, quando libera calor, eu tenho uma reação química que pode absorver calor. Então, reações químicas exotérmicas e reações químicas endotérmicas. Primeiro, as reações químicas endotérmicas, elas precisam de energia para poder ser conduzidas. Então, o aumento da temperatura promove a formação de produto, porque é como se eu tivesse energia como parte dos reagentes na forma de calor, e aí a gente tem, quando a gente trabalha a pressão constante, o aumento da temperatura interfere ou apresenta o aumento na quantidade de calor. Quando eu tenho uma quantidade de uma reação química que é exotérmica, é como se essa quantidade de energia na forma de calor, tá, ela ficasse na forma de produto. Então, quando eu aumento a energia, é como se eu estivesse adicionando o produto. Quando eu aumento a temperatura, eu estou adicionando uma quantidade de calor,
e aquele produto absorve essa quantidade de calor para favorecer a formação de reagente numa reação exotérmica. Então, de forma geral, numa reação exotérmica, o aumento da temperatura, tá, ele favorece a formação de reagentes, enquanto que o abaixamento da temperatura favorece a formação de produtos. Numa reação endotérmica, tá, o aumento da temperatura favorece a formação de produtos, enquanto que a diminuição da temperatura numa reação endotérmica, ela favorece a formação dos reagentes numa reação em equilíbrio. Aqui pela água, a gente tem uma outra forma de talvez interpretar esse equilíbrio, que eu tenho a dissociação da água formando H+, ou H3O+, como característica. A constante de ionização da água é dada pelo produto da concentração de H+, ou H3O+, e OH-, que é a constante. Isso acontece a 25 graus Celsius. Aqui, a gente tem a medida dessa condutividade elétrica, a gente observa que a concentração, tanto do H+, do H3O+, ou H+, e do OH- é da ordem de 10 a menos 7, e esse produto ele é da ordem de 1 vezes 10 a menos 14. Então, significa que a constante de ionização, a constante da água a 25 graus Celsius, é da ordem de 10 a menos 14. O pK, que é o potencial dessa constante, vai ser menos o logaritmo dessa quantidade. E aí, com isso, a gente vai ter esse valor equivalente a 14. Toda vez que eu tenho a medida de pH, o que a gente observa é que a medida do pH com a medida do pOH, se somados, eles vão ter que ser igual à medida do potencial dessa constante da água. Então, se eu tenho pH igual a 2, o pOH ele vai ser igual a 12. Se eu somar os dois, ele vai ser 14 por causa dessa característica da constante de ionização da água. Então, quando a gente tem, por exemplo, essa constante de equilíbrio da água, e aqui eu tenho em determinadas temperaturas, aqui de 0, 15, 20, 25, 30 e 40, a gente vai ter alteração nessa constante. E aí, com essa alteração, a gente vai conseguir observar que a concentração de íons H+, e de íons OH-, no meio, para considerá-la como neutra, ela também vai sofrer alteração. Tá? Então, temperaturas mais baixas, o pH da solução neutra ele vai ser um pouco mais alto. Para temperaturas maiores, o pH de uma solução neutra vai ser um pouco mais baixo. Tá? Mas isso vai fazer com que a gente tenha uma referência para entender o que é ácido, o que é base. A partir daí, a gente vai considerar 25 graus Celsius, e a gente tem, por exemplo, o pH da água, o pH de uma solução neutra como 7. No equilíbrio, essas relações, o que a gente tem, na verdade, é que algumas relações termodinâmicas vão ser importantes para a gente poder interpretar a questão de equilíbrio. E aí, com isso, a gente tem formas de organizar isso de tal maneira que a energia livre do sistema pode se relacionar com a constante de equilíbrio. E aí a gente tem também uma forma termodinâmica, vocês vão trabalhar isso um pouco melhor lá na físico-química, mas para poder interpretar como que essas relações da constante de equilíbrio e da energia livre do sistema são observadas. Tá? Então, com isso, a gente tem a continuidade desse assunto de equilíbrio químico sendo tratado também na parte de físico-química. De forma geral, essa ideia do equilíbrio químico, a constante de equilíbrio, ela vai ser especialmente importante para a gente poder entender sistemas reacionais. Tá? Com isso, eu vou parar aqui um pouquinho a apresentação e eu vou trazer, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar um pouquinho dessa dúvida e organizar por aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Tem algum ponto? Senão a gente continua para a parte de cinética. Bom, então eu vou retomar a parte cinética.
A cinética nada mais é do que a velocidade das reações. Então, a gente dá o nome da área do conhecimento que estuda isso dentro da química como cinética química. A velocidade de reações é o que a gente chama de cinética. E na área de química, ela se diferencia um pouco da física, mas ela mantém características importantes. A cinética, ela mede as velocidades, mas ela também mede e trabalha com os fatores que alteram essa característica de velocidade. De uma forma geral, a gente tem reagentes se transformando em produtos. Aqui eu estou considerando a mesma reação típica desse sistema. E aí, com isso, essa relação, ou a forma que a gente mede velocidade numa reação química, ela pode ser dada por vários aspectos. Massa, então eu posso medir a quantidade em massa que variou ao longo de uma quantidade em tempo, tá? Que demorou para que essa reação aconteça. Com isso, eu posso medir por variação de quantidade de matéria, quantidade molar, né? A variação da concentração ao longo do tempo, a variação do volume ao longo do tempo. Então, a gente pode medir a reação química de várias formas. A questão eu tenho a característica de conseguir medir de forma objetiva uma quantidade num determinado tempo. E quais são as quantidades relacionadas a processos químicos reacionais? Muitas vezes massa, quantidade de matéria, concentração, volume. Então, com isso, a gente pode pensar algumas dessas relações, elas são caracterizadas por algumas teorias, algumas leis. A lei de reação das massas, de Goldberg, Weigel, ela dá para a gente, por exemplo, que numa dada temperatura, a velocidade de uma reação ela é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos seus reagentes elevadas aos coeficientes, aos expoentes, aos coeficientes estequiométricos da equação química balanceada. Então, a gente tem uma equação de velocidade. Tá? Essa equação de velocidade, ela mostra essa relação em função dos reagentes. E aí, com isso, a gente vai começar a perceber que os reagentes, de uma forma geral, ele apresenta uma característica de que eu tenho a velocidade, sendo equivalente a uma constante, também relacionada a uma constante de velocidade. E aí, com isso, essa constante de velocidade, ela depende da temperatura, mas ela também a velocidade em si, além da constante, depende das concentrações dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. E aí, é importante que a gente consiga observar que essa lei das velocidades dá para a gente dois fatores, a velocidade da reação e a constante de velocidade, tá? E que isso depende de quantidades. Por que trabalhar com reagentes? Porque muitas vezes o que a gente tem controle no processo reacional é a quantidade de reagente. Tá? Então, com isso, a gente sabe que o reagente decresce ao longo do tempo. À medida que a reação ela se desenvolve, ocorre uma variação dessas quantidades de reagente. Em termos de concentração, ela vai diminuir ao longo do tempo, massa diminui ao longo do tempo. Tudo que está relacionado aos reagentes no processo reacional tende a diminuir ao longo do tempo. Por mais que ela diminua pouco ou muito, mas é uma quantidade que a gente consegue controlar. Essa constante de velocidade, ela é função da temperatura, tá? E o que a gente chama de ordem de reação é a característica, tá, de entender num processo reacional qualquer os coeficientes estequiométricos desses reagentes. Então, se eu posso olhar para a velocidade de um processo reacional dependendo de um determinado reagente ou do conjunto desses reagentes. Então, aqui, naquela reação que a gente estudou da amônia, para poder trabalhar o equilíbrio, eu estou trazendo ela aqui novamente para a gente poder organizar isso em termos de uma reação que meça a velocidade. Nesse caso, a velocidade depende de uma constante, chamada essa constante de K, e essa quantidade, a concentração de N2 e a concentração de H2,
eu tenho os coeficientes estequiométricos 1 e 3, respectivamente. Então, essa reação, tá? Essa equação da velocidade relacionada à amônia, ela é uma reação de quarta ordem. Então, quando a gente olha para isso, eu começo a perceber, por exemplo, que aumentar, e aí eu vou pensar de uma forma um pouco mais prática. Se eu tiver que aumentar a velocidade de uma reação de produção de amônia, faz mais sentido aumentar a concentração de H2 ou de N2? Depende da resposta que eu tenho em termos de velocidade. Aumentar a concentração de H2, ele vai gerar um aumento na velocidade em terceira ordem. Então, significa que, se eu quiser aumentar a produção de amônia, eu vou ser muito mais efetivo em termos de velocidade de produção se eu olhar para o hidrogênio, se eu aumentar a quantidade de hidrogênio. Se eu dobro a quantidade de hidrogênio, tá? Eu vou, de forma exponencial, tá? Em terceira ordem, fazer com que essa reação tenha uma velocidade muito maior. Se eu dobro a quantidade de N2, eu simplesmente vou dobrar a velocidade da equação. Então, essas relações de ordem de reação nos ajudam a entender como conduzir processos em termos de velocidade. Tá? Se o entendimento é aumentar a velocidade do processo, eu posso atuar desse jeito. Entender e trabalhar a cinética química não é exclusivamente para poder aumentar a velocidade das reações. Existem vários processos que a gente precisa retardar algumas características reacionais. E isso é muito importante a gente entender, principalmente na área bromatológica, na relação com alimentos. A gente tem, por exemplo, efeitos de cinética que são muito desejados quando a gente estuda uma diminuição, um retardo desse processo reacional. Conservação de alimentos é um exemplo importante para a gente poder pensar. Nesse caso, o que acontece? Não me interessa que a reação aconteça numa velocidade muito grande. Me interessa que essa reação de decomposição, por exemplo, de algum alimento, ocorra no menor tempo possível. Então, com isso, a gente precisa entender como utilizar esses conhecimentos de cinética para poder direcionar um processo. Em algumas situações, eu vou ter que trabalhar para aumentar a velocidade de produção, tá? Em outros, eu vou ter que trabalhar para poder conter um processo reacional que está em andamento. Tá? Então, entender a cinética de reação, ela se dá nesses dois aspectos. Aqui, a gente pode pensar quando a gente organiza um processo reacional, a gente pode ter reações em mais de uma etapa. E aí é importante a gente entender o seguinte: a etapa mais lenta é a etapa que vai conduzir o processo reacional. Em que sentido? A reação de forma mais lenta, ou a reação mais lenta durante o processo, no momento que ela acontece, ela permite que todas as outras reações que são mais rápidas do que ela também aconteçam. Tá? Então, com isso, a gente consegue observar que essas relações, esses expoentes na expressão do cálculo da velocidade, ele, na verdade, ele não é uma relação direta com os coeficientes estequiométricos da reação, mas eles dependem de uma característica experimental, porque existem várias reações que acontecem em etapas, em mais de uma etapa. E aí, com isso, a gente começa a observar algumas dessas reações. E aí, com isso, é o seguinte: se eu tenho uma reação do ácido bromídrico com oxigênio, formando água e bromo, aqui eu tenho essa característica, a reação que, na verdade, que vai conduzir o processo em termos de velocidade, não vai ser a partir da reação química, mas vai ser em função da reação mais lenta, que está presente, especialmente se ela acontece em etapas. Então, com isso, o que vai acontecer? A velocidade de reação dessa, 4HBr mais O2, formando água e bromo, ela vai permitir que a gente estude a velocidade da reação exclusivamente pela etapa mais lenta, que é dada pela formação desse intermediário, onde o HBr mais o O2 forma esse intermediário. Tá?
o HOOBR. E é esse intermediário de reação formado que vai depender, é desse intermediário de reação formado que vai depender todo o restante do processo de reação. Dessa forma, essa primeira etapa sendo mais lenta, vai ser a partir dessa etapa mais lenta que eu vou organizar melhor e de forma mais assertiva a velocidade no processo reacional. Tá? Então, muitas vezes o que a gente tem, na maioria das vezes, o que a gente tem é uma reação com mais de uma etapa, e é importante que experimentalmente a gente consiga observar qual que é, ou não só observar, mas conseguir entender qual que é a etapa mais lenta num processo reacional. Se a gente não tem informação nenhuma desse processo, eu vou considerar a reação química, que é a base para a gente poder estudar a velocidade de reação. Se eu conheço a reação e sei qual que é a etapa mais lenta, eu vou conduzir esse entendimento de velocidade a partir exclusivamente dessa etapa mais lenta. Tá? Então, com isso, é importante a gente separar esse nível de conhecimento que a gente tem relacionado a um determinado sistema, para que a gente possa ser mais assertivo nesse trabalho. Aqui a gente tem algumas relações que são características de tipos de reação. Então, reações de primeira ordem, o que eu tenho, na verdade, são concentrações. A reação, por exemplo, ela é uma mudança conformacional. Eu tenho a reação de dissociação pode ser entendida como uma etapa de primeira ordem, ela é unimolecular, então eu tenho uma molécula se reorganizando em outra molécula, e aí a equação de velocidade, ela depende da variação da quantidade A, ou da quantidade desse reagente no tempo. Como eu tenho reagente ao longo do tempo, a velocidade ela vai ser apresentada na forma de um decréscimo de quantidade, esse sinal negativo vem para poder justamente equalizar esse consumo de reagente. Tá? Enquanto aqui tenho a variação da quantidade no tempo dos reagentes, eu tenho também essa quantidade, aqui simplesmente eu estou representando por velocidade, é igual a constante vezes a concentração do componente A. Então, se eu olho para a equação de velocidade e olho para a lei das velocidades, tá? Velocidade é igual a menos a variação da concentração em relação ao tempo, tá? Ou a taxa de concentração no tempo. E aí, com isso, eu tenho a constante de velocidade pela concentração do reagente presente na solução. Se eu reorganizo isso aqui por equações diferenciais, provavelmente vocês estão vendo isso aqui também em cálculo. Para uma variável, provavelmente cálculo 1. Tá? E aí, com isso, você tem que essa solução de forma integrada, e a gente vai utilizar, na verdade, a solução de forma integrada, é que a concentração a qualquer tempo do reagente A, ela vai ser dada na concentração de A no tempo zero, pela exponencial de menos a constante de velocidade vezes o tempo. Tá? Pensando que a integral desse tempo, ela depende do tempo final e do tempo inicial. O tempo inicial eu estou considerando zero, então esse tempo aqui é o tempo final. A gente pode pensar que essas relações de concentração, quando a gente olha para um sistema unimolecular, uma reação de primeira ordem, o que a gente tem é um decaimento exponencial dado por essa equação. Então, eu tenho aqui no início do processo a quantidade total de reagente A, dado pelo mais escuro aqui em preto e pontilhado em bolas, assim, esses pontos, tá? Enquanto o produto está colocado aqui com a tendência dada em quadrados, em um tom mais de cinza. Então, eu tenho que o reagente ele decresce ao longo do tempo, enquanto o produto está sendo formado à medida que o tempo vai passando. Então, com isso, eu consigo determinar quantidades da concentração inicial do reagente e consigo também definir a constante de velocidade dada a questão de conhecido processo. Então, a partir daí, experimentalmente, eu consigo definir essas quantidades no tempo, e aí a gente consegue melhorar esse entendimento desse decaimento exponencial.
Então, se a gente pensa, por exemplo, numa reação A, como reagente se transforma em P, como produto, ela é de primeira ordem. Significa, então, que eu tenho a concentração de A, tá, elevada à primeira potência. Se a metade da quantidade inicial é consumida após 56 segundos, a gente pode calcular a fração que vai ser consumida após 6 minutos. Então, aqui é um exemplo para a gente poder organizar. Eu queria que vocês tentassem fazer esse exemplo, tá? Para a gente poder trabalhar essa equação. Depois eu volto com esse exemplo para a gente poder organizar isso em sala de aula, mas aqui eu tenho um outro exemplo também, que é o que a gente chama de meia-vida de decaimento radioativo, é justamente o tempo para que eu consiga ter a metade da concentração inicial de um elemento radioativo. No caso do carbono 14, a gente tem que esse tempo de meia-vida é da ordem de 5.720 anos. Então, a gente tem esse decaimento acontece do carbono 14 formando nitrogênio e liberando radiação beta. Então, a gente pode calcular essa constante de velocidade para essa reação de primeira ordem do carbono 14 se transformando em nitrogênio. E, na letra B, a abundância natural do isótopo do carbono 14 é de 1,1 vezes 10 a menos 13 mol em porcentagem na matéria viva. Se a gente observou, por exemplo, que isso aqui é a quantidade que eu tenho na matéria viva, essa é a concentração de carbono 14 inicial. Então, uma análise radioquímica de um material obtido por escavação arqueológica mostra que a quantidade do isótopo 14 num determinada amostra é de 0,8 vezes 10 a menos 14 mol por cento. Então, aqui a gente pode, com isso, calcular a idade do material. Então, eu queria que vocês tentassem fazer esses dois exercícios, tá? E eu vou fazer esses exercícios na próxima aula com vocês. Reações de segunda ordem, elas têm característica de que a concentração desse reagente A está elevado ao quadrado. Então, essa equação de velocidade se reorganiza de uma forma diferente, tá? Elas são reações, a gente pode pensar em dimerização, eu tenho a formação a partir de um átomo, tá? A partir de uma espécie, a formação de uma espécie molecular, um dímero, tá? Por exemplo, H2, 2 hidrogênio formando H2, 2 oxigênio formando O2. Reações bimoleculares com reagentes diferentes, elas podem ser trabalhadas a partir do reagente A ou do reagente B. Então, a velocidade ela pode ser dada a partir de um dos dois reagentes, mas a velocidade em termos da constante de velocidade e das reações, ela vai depender dessas duas características, tanto do decréscimo de um reagente A, quanto também do consumo do reagente A, quanto do consumo do reagente B. E com isso a gente pode associar equações diferentes de velocidade. De forma experimental, a gente consegue trabalhar experimentos que organizam concentrações iniciais de reagente, dadas características para a gente poder observar a velocidade inicial. Aqui eu tenho uma reação do tipo A mais B mais C formando produto. No primeiro experimento, eu posso indicar concentrações conhecidas de cada um dos reagentes, 0,20, 0,10, 0,13. No segundo experimento, eu posso fixar uma dessas reações, dessas concentrações, e observar, por exemplo, ou fixando, nesse caso são 3 reagentes, vou fixar 2. E dobro, ou modifico de forma controlada, a concentração de um desses reagentes apenas. É verificar o efeito da velocidade quando eu modifico essa quantidade de um determinado reagente. Nesse caso, a mudança da concentração de A de 0,2 para 0,4 implica numa velocidade que foi também. Se eu dobrei a quantidade de A, eu dobrei. O que aconteceu com essa velocidade? Ela dobrou. Aí eu posso buscar também outros experimentos e com essas organizações aqui, eu consigo calcular a ordem global da equação, tá? E a ordem para cada reagente. Além disso, eu também consigo calcular essa constante de velocidade. Então, muitas vezes, o que a gente observa é que nesses processos,
a relação de concentração e velocidade são dados experimentais. E aí, com isso, a gente vai organizar. Então, esse é o terceiro exercício que vou pedir que vocês tentem fazer, para a gente poder organizar essas questões aqui, e eu vou trazer isso na nossa próxima aula. Como essas reações acontecem? E aí tem um efeito, uma teoria, que é a teoria das colisões, que ela demonstra para a gente algumas relações importantes. Dentre elas, essa questão de um processo reacional acontecer, ele depende de duas estruturas que são essenciais. Uma, eu tenho que ter energia suficiente no sistema para que aquele processo ocorra, tá? Mas ter energia, isso agora vai depender de um outro efeito, que é o efeito das colisões, que elas são de forma adequada. Então, de forma aleatória, toda molécula, todo átomo presente dentro de um processo reacional, ele tem características de que ele vai começar a se chocar na parede, por exemplo, daquele sistema, mas também entre si. No momento que eu tenho uma colisão numa determinada simetria adequada, tá, eu tenho o que a gente chama de complexo ativado. E aí, naquele sistema, se eu tenho energia suficiente, ele vai se reorganizar numa nova molécula, tá? Numa nova substância. Se eu tenho a formação dessa colisão de forma adequada, mas eu não tenho energia suficiente, essa colisão simplesmente se transforma numa colisão que não leva a um produto dessa reação, mas sim um choque dentro de um sistema que permanece como mistura. Então, a gente tem a presença de reagentes, eu tenho energia, o complexo ativado precisa de uma energia um pouco maior para acontecer um processo reacional, e a partir daí, eu tendo energia suficiente e simetria adequada, o que vai acontecer é justamente esse processo reacional. Então, quando a gente olha para essas relações, a energia de ativação, ele é um valor mínimo de energia que todo sistema reacional precisa ganhar, tá? Precisa ter para fazer com que aquele processo ocorra. Tá? Quanto maior for essa energia de ativação, tá? Mais lento vai ser esse processo reacional. Tá bem? Esse complexo ativado é como se eu tivesse a reação ou a simetria adequada com energia suficiente. Nessa situação, eu tenho a formação desse complexo ativado. E aí, essas interações químicas entre os diferentes átomos, tá, elas conseguem se reorganizar para poder formar produtos. Numa reação exotérmica, e aqui eu tenho a energia dos reagentes e a energia dos produtos representados no gráfico de energia por caminho de reação. Com isso, eu tenho sempre a formação desse complexo ativado demanda aumento de energia. Tá? Então, o E2 aqui representa essa energia do complexo ativado, E1 representa a energia dos reagentes, tá? E B, minúsculo, aqui representa justamente essa energia de ativação. Tá? Há uma quantidade de energia que eu preciso para fazer com que aquela reação aconteça. No momento que o complexo ativado ele existe e eu tenho energia suficiente para prover a reação, num processo exotérmico acontece uma liberação muito grande de energia para poder atingir então um novo patamar de energia com os produtos formados. Então, esse processo reacional, mesmo de uma reação exotérmica, ela depende de aumento de energia seguido de uma liberação de energia. Porém, a liberação de energia é maior do que a quantidade de energia necessária para poder iniciar o processo. E essa variação de energia dada aqui por C é o que a gente chama de variação de entalpia da reação. O que vai dizer para a gente que ela é uma reação exotérmica é quando essa variação de entalpia é negativa. Ele perde mais energia ao longo do processo. Ele libera energia para o meio. Então, quando essa variação ela é negativa, eu tenho um processo exotérmico. Então, eu vou ter produtos, energia dos produtos menos energia dos reagentes, sendo um ΔH negativo. Quando eu tenho um processo, uma reação endotérmica, o que acontece é, os reagentes têm uma determinada energia, o complexo ativado precisa de uma energia maior para poder acontecer, e aí com isso, essa energia 2,
ela vai, então, proporcionar a formação desse complexo ativado, que vai ser o quê? Simetria adequada e energia suficiente para que o processo reacional ele aconteça. No momento que eu tenho energia suficiente e simetria adequada, o que vai acontecer? A reação acontece, a reorganização desses elementos acontece, formando os produtos e, nesse caso, liberando energia. Quando eu olho para um processo endotérmico, a variação de energia ela vai se dar de tal forma que a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, ela tem valores positivos. Então, os produtos, mesmo tendo a energia do complexo ativado, onde eu precisei aumentar a energia, eu precisei receber energia para o sistema acontecer, ou para o processo reacional acontecer, só que quando ocorre a reação química, naturalmente acontece a liberação de energia. Então, quando eu tenho a quebra de uma ligação química, necessariamente eu tenho que dar energia para o sistema para poder fazer com que ela seja quebrada. Mas no momento que ela se reorganiza, esse sistema então libera energia para poder se estabilizar. Porém, numa reação endotérmica, a liberação de energia na constituição das moléculas dos produtos, tá, dessas substâncias, ela vai ser menor do que a energia necessária para poder formar esse complexo ativado. E essa variação aqui, C, vai ser justamente a variação de entalpia daquela reação. Se o ΔH de uma reação é positivo, significa que é uma reação endotérmica e que esse sistema ele apresenta uma necessidade de energia para que aconteça maior, tá, do que aquela quantidade que ele libera quando do processo reacional é efetivado a partir do complexo ativado. Tá? Então, a gente consegue calcular essa energia de ativação a partir de valores cinéticos. Tá? Então, essa velocidade da reação depende de um fator de frequência, que é justamente esse fator dessas moléculas que conseguem colidir de forma adequada, e aí eu consigo ter a velocidade relacionada a esse fator de frequência, que é o A, com a energia de ativação de um processo que também depende da temperatura. Então, a equação de Arrhenius, ela mostra essa dependência da constante de velocidade relacionada a esse fator de frequência e a energia de ativação de um processo. Aqui eu tenho a temperatura dada em Kelvin e a constante dos gases como R. Então, ela pode ser expressa dependendo desse fator especial, e eu posso reorganizar esse sistema de tal forma que a energia de ativação ela consiga ser dependente tanto da constante de velocidade quanto desse fator espacial. Que ele mostra, esse fator de frequência ele mostra a probabilidade dessas moléculas se chocarem de forma favorável. Tá? Então, o que acontece? De forma teórica, é esse um processo que conduz a uma reação química. O que influencia ou altera a velocidade de uma reação? A natureza das substâncias. Então, algumas substâncias que são as substâncias iônicas, elas tendem a reagir com maior velocidade que as moleculares. Tá? Então, eu tenho íons interagindo com maior velocidade do que moléculas em determinado sistema. Tá? Mas é preciso avaliar isso de forma experimental para determinar o tamanho dessa velocidade. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Isso, se a gente for pensar pela lei das velocidades, onde a velocidade depende, ela vai ser equivalente a uma constante de velocidade e a concentração desses reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Seja associado a uma reação química, tá? Seja associado a uma etapa de reação. E é importante lembrar que quando eu conheço essas etapas de reação, quem vai definir a velocidade no processo reacional é sempre a etapa mais lenta, tá? Quando isso acontece em mais de uma etapa. Se a gente aumenta a pressão parcial das substâncias que estão nos reagentes, a gente também vai aumentar a velocidade de reação. É como se eu tivesse um deslocamento desse equilíbrio, tá? Favorecendo esse processo de reação para a geração de produtos. A temperatura é importante, existe uma característica que é interessante para a gente poder estudar, mas a regra de Van 't Hoff mostra para a gente que, em termos práticos, tá?
a cada 10 graus Celsius de aumento na temperatura, a velocidade de uma reação ela tende a ser duplicada. Então, a gente tem isso como um efeito prático, então é interessante a gente pensar nesse sentido. E a presença de catalisadores. Catalisadores, elas são substâncias que interferem, e nesses casos a gente chama de catalisador aquele que aumenta a velocidade de uma reação. Ele não é consumido no processo, tá? Mas eles são capazes de diminuir a energia de ativação de um determinado processo. Então, a partir do momento que eu tenho a presença de um catalisador, eu tenho muitas vezes o estímulo a um processo reacional que, dada uma quantidade de energia, ele precisa de menos energia para poder acontecer. Então, ele faz com que eu tenha a condução desse estado ativado, tá, de forma mais frequente. Então, esse complexo ativado sendo mais frequente, tem produção maior, a transformação maior de reagentes em produtos num tempo menor. Então, com isso, a gente também tem uma outra característica extremamente importante que altera ou que interfere na velocidade, que é a superfície de contato. Quanto menor o tamanho das partículas que vão participar de um processo reacional, maior a velocidade de reação. Com isso, a gente tem, por exemplo, catalisadores, eles podem ser considerados, e aqui eu tenho um efeito importante, que é um catalisador homogêneo, ele ocorre onde o sistema que eu estou estudando, incluindo o catalisador, ele está presente numa única fase. Tá? Todo o sistema se apresenta de uma forma única. Enquanto na catálise heterogênea, é o que a gente observa, por exemplo, que os catalisadores, tá? E os reagentes constituem duas ou mais fases. Então, necessariamente, ele vai ser polifásico, é uma mistura heterogênea. Então, é muito interessante que muitas vezes utilizar um catalisador heterogêneo dentro de um processo reacional facilita a recuperação desse catalisador heterogêneo. E muitas vezes isso diminui o custo de um processo para uma indústria. Aqui é o efeito, por exemplo, de um catalisador, tá? A energia de ativação, aqui eu tenho reagentes e produtos, aqui em termos de energia na forma de entalpia e o caminho de reação, o desenvolvimento da reação. Então, aqui em azul, eu consigo observar, por exemplo, o processo, aqui de forma exemplificada, onde eu tenho um aumento da energia de ativação, tá? Ou uma energia de ativação definida, de forma que o azul representa ela. No momento que eu coloco um catalisador, eu não altero o processo, mas eu tenho a diminuição da energia de ativação, e a energia para a formação do complexo ativado e a condução de um processo reacional acaba sendo menor. Então, com isso, a gente consegue melhorar e estabelecer questões de aumento de velocidade, dada a presença de um catalisador. Gente, esse era o ponto que eu queria trazer como informação para vocês. Eu quero que vocês deem uma lida nesse material, tá? Organizem esse sistema. E eu quero, na quinta-feira, fazer alguns exercícios relacionados a esse sistema que eu falei para vocês. Eu queria que vocês tentassem fazer os 3 exemplos que eu coloquei aqui na apresentação para quinta-feira, para a gente poder discutir isso na sala. Mas, de qualquer forma, eu vou exemplificar com eles e, usando alguns outros exercícios, a gente vai trabalhar a nossa conversa de quinta-feira. Então, hoje eu quis avançar um pouco no conteúdo, para a gente poder trabalhar isso de forma organizada, e aí com isso a gente vai ter essa organização, tanto de equilíbrio quanto cinética, e eu quero avançar com vocês ainda, vai ser o último conteúdo que a gente vai trabalhar, vai ser a parte de eletroquímica, então, que é uma das formas da gente poder estudar o equilíbrio. Todas as reações conduzem a uma condição de equilíbrio. No caso da eletroquímica, o que a gente observa é que o desequilíbrio leva a processos reacionais de formação de energia. Então, eu vou conversar um pouquinho mais com vocês a respeito disso. Tá bem? Gente, eu ainda permaneço aqui, eu vou parar a gravação para poder disponibilizar isso também. E aí eu continuo com vocês para a gente organizar esse trabalho, se tiver alguma dúvida, ok?